Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Hoje eu vou começar um pouco diferente. Eu vou mostrar um caso que eu peguei ontem, um paciente internado, que eu acho interessante compartilhar os achados. Aí. Bom, vocês estão vendo aí a tela do meu Osirix? Sim? Sim. Então, uma ressonância de coluna cervical em sagital T2, correto? Correto. Correto. Beleza. Então, aqui já está marcado na seta, foi até a imagem-chave que eu fiz. Esse paciente veio fazer por uma cervicalgia, não me lembro exatamente a clínica, né? E eu tinha terminado já de escrever as alterações degenerativas, foi um estudo sem contraste aqui nesse momento, e eu já percebi que tinha uma coleção no espaço epidural posterior. Então, não é um lugar comum, né? Não é um achado típico, assim, que a gente vê. Aqui, vocês estão vendo o axial, né? Do outro lado. Então, aqui tem uma coleção, ó, no espaço epidural posterior. Aqui, ela até faz um aspecto mais coletado aqui. Então, vem desde aqui de TC3 e vai descendo. Onde o FOV incluiu a torácica, dava para ver que tinha essa coleção. Aí eu fui investigar, não tinha história de trauma, nada, mas eu não conseguia entender de onde vinha essa coleção. Se era algum processo mais inferior que subiu ou se era algum processo superior que subiu. Mas sempre que a gente vê coleção no espaço epidural, né, a gente tem que colocar como diferencial aí, primeiro, um abscesso. E lembrar da origem facetária, tá? Então, aqui, olhando as facetas, agora retrospectivamente, me parece que aqui o dois, três, quatro. Aqui na faceta C4/C5 à esquerda, tem uma densificação, mas no sem contraste não traz muita informação, né? Então, no outro dia, o paciente voltou para injetar o contraste e para fazer a coluna total. Então, tá aqui agora, ó, um sagital T1 pós-contraste, que até foi feito direto para economizar tempo e tal. Então, de fato, aqui em C3, C4 à esquerda, eu tenho um processo inflamatório. E olha só, aqui está bem impregnante. Aqui no sagital também, ó, eu vejo até uma pequena coleção aqui, que aí ela vai ir um realce maior aqui da dura mater, que vai descendo. Aí eu pego até aqui no nível dorsal. Eu continuo vendo essa coleção aqui, ó. E ela não vai muito abaixo mesmo de T5, né? Ainda bem. Então, no exame anterior, eu via até aqui, onde o FOV descia, e agora eu vejo que ela vai até T5 e para aqui. E aí, o sagital T2 da coluna até mostra
pouco melhor essa coleção, dá até para medir aqui uma espessura dela no Sagital T2, tá? Então, é um caso raro de pegar, mas toda vez que a gente pegar, a gente tem que fazer esse link. Então, esse paciente provavelmente, eu acho que ele é um paciente diabético, acho até que ele era dialítico, se não me engano, e ele fez um processo inflamatório facetário, que acumulou líquido, isso demora, né, para acontecer, e escorreu para o espaço epidural, tá? Então, eu laudei como uma artrite séptica associada, né, ou determinando um abscesso epidural posterior. Lembro que eu assisti a aula de um professor acho que na JPR, tipo, só laudava coluna e músculo, e ele falou que era bem raro pegar esse tipo de alteração. E eu até trouxe aqui o ano passado, mas eu acho que a gente acaba pegando aqui pelo volume 1 a 2 por ano. Então, acho que é o quarto caso que eu pego aqui em pouco tempo. Então, é bem interessante mostrar esse caso aí. Beleza? Alguma dúvida aí? Tomás, eu Beleza. peguei só o finalzinho, assim, É. não peguei o começo, aliás. Ele Quiser tinha passar aqui, febre? eu mostro as outras coisas também. Então, Matheus, eu não fiquei me atentando muito à clínica, porque é um exame internado e precisava meio agilidade. Eu não tinha muita dúvida do diagnóstico por imagem, então eu não fiquei correndo muito atrás. É um exame de ontem isso. Então, eu não sei se o cara tinha febre, se não tinha. E eu só passei os achados para a doutora que pediu o exame e ela concordou com o diagnóstico e tal, ficou surpresa. E a dúvida dela, como neurocirurgiã, é se havia compressão medular. E, no momento algum, acho que tem a compressão, né? Não tem mielopatia compressiva. Mas é só isso que eu sei até agora do caso. Ó, o Márcio respondeu aqui que não tinha febre. Ah, o Marcinho que estava com o paciente. O paciente, ele não é um paciente comum, né? Então, acho que ele pode ser ali até oligossintomático em relação a isso, né? Quiser compartilhar aí, eu mostro o pé e a mão aí. Beleza. O Cecínio laudou o restante aí do... Pode mostrar aí sim. Então, é um paciente que é uma feira de ciências, né? Ele fez corpo inteiro, mão e tornozelo, e tinha alteração em tudo quanto é lugar. Ô, Tomás, você Hum. dá extensão e espessura? E eu dei espessura e extensão, exatamente. A extensão eu não dei em medida, não, eu dei só em nível. Eu dei de C2 a T5 de extensão, não medi, não. E dei a maior espessura, assim, para talvez vai viajar o paciente ou o laudo para fazer um comparativo, pelo menos para a espessura, né? O cara compara o teu exame. Se voltar para a gente mesmo, a gente vai, reduziu ou não reduziu, mas às vezes não volta para a gente para o cara ter um parâmetro aí para comparar, né? Não, até porque o Show, volume valeu. aí eu acho que não seria muito adequado, porque tem hora que ele afila, só fica realce dural e tal, e aí você às vezes superestima tanto que o É, cara vai falar, pô, vou drenar então esse tamanho de volume aí, sei lá, né? exato. Imagina você coloca que tem extensão de 12, 15 centímetros, né? Aí você vai calcular, dar um volume um pouco maior, o cara vai achar que tem que abordar, e eu acho que tá muito fininho para abordar, né? A não ser que tivesse uma mielopatia. Assim, deve Aqui, ser melhor. pessoal, aqui é o tornozelo, né? Nesse pedido aí de coluna cervical dorsal, veio pedido de pé e mão.
com a suspeita de osteomielite no pé e na mão. A mão não tem osteomielite, tinha só uma tendinossinovite ali, um edema de partes moles, nada muito significativo. Aqui no tornozelo, o paciente tinha história que já tinha um osteomielite aqui no calcâneo, né? Você vê que comeu partes moles aqui, pele, só que aqui não estava muito significativo os achados agudos. O que a gente vê aqui, ó, e que eu dei, foi uma artrite séptica aqui também, muito destrutiva aqui na articulação tibio-talar. Então você vê que ela come o osso mesmo, né? E tem realce. O realce não ficou muito bom porque injetou na coluna, né? Depois injetou no tornozelo. Mas aqui a gente já vê esse processo inflamatório destrutivo da articulação. No axial, a gente vê uma coleçãozinha aqui de partes moles que ela tem comunicação aqui, ó, com o espaço articular. Tanto essa coleçãozinha, que vem para partes moles, quanto essa extensão aqui para a tíbia distal, ó, que tem realce também. Tá bom? Então, foi tudo aí processo infeccioso aí desse paciente. Beleza? Aqui só para mostrar a mão aqui, como veio com suspeita de osteomielite, tinha só a tendinossinovite do terceiro e edema de partes moles aqui na face dorsal da mão. Show de bola. Valeu, galera. Beleza, belo caso aí sim, valeu. Vamos Manda para lá. os meninos lá. Isso, João, você que vai começar? Isso, hoje sou eu. Manda bala. Tomás, vai vir um anfitrião para mim, por favor? Ou Cecília, não sei com quem está. Recebeu aí? Recebi. Vai aqui, ó. Esse daqui. Estão conseguindo ver aí? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Bom dia, meu nome é João Pedro, eu sou R1 de Cardiologia aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão, e hoje meu caso será orientado pelo Dr. Matheus. A história clínica do meu paciente é um paciente de sexo masculino de 27 anos, que relatou dor no quarto dedo da mão direita ao andar a cavalo, porém ele negou o trauma. E aí, como conduta, foi solicitado um ultrassom inicialmente. Você sim, você não quer ir descrevendo os achados aí? Descrevo. Ô, João, o que foi na história aí? Desculpa. Ele estava andando a cavalo e sofreu uma tração da rédea durante o passeio da rédea, porém ele não teve trauma, não caiu do cavalo, não relatou nenhum trauma para a gente. Só que estava andando a cavalo e teve uma tração na mão direita. Cecília, ele estava andando a cavalo, foi entrar com o cavalo no rio, e aí o cavalo deu aquela esticada no pescoço, ele segurou na rédea, assim, muito forte, entendeu? Deu uma puxada mais forte na rédea, foi isso. Isso é o Mate andando de cavalo lá. Mostra a mão aí, Mate. Olha, vamos lá. Eu não entendi aqui, ô Mate. Tem duas falanges proximal aí. Só inverteu aí? Não, É só para mostrar que é continuidade, tipo, é são uma duas fotos. de média, proximal e metacarpo. Não, são duas fotos. Aham. Então é continuidade. Continuidade. Continuação, isso. Não, metacarpo, falange proximal
A falange Continuação da falange proximal e a falange média. Isso. Ah, entendi. Hum, Se alguém mais quiser falar aí também. Se eu puder passar para a próxima, fazer uma É, comparação. não sei, mas me pareceu ali, entre o metacarpo e a falange proximal, que tem um aumento do espaço entre o tendão e o osso. Então, não sei se pela história dessa tração, com isso, pensar em lesão de polia. Legal, mas eu pensei, eu Marcão, vi isso aí essa, pode ser também, mas não foi visto. Não eu foi vi esse visto, aumento talvez. aí, só que eu acho que pelas fotinhas do Martin, deve ter alguma lesão no extensor, no tendão extensor, ali meio que na falange proximal para média. Eu Você concordo vê? com o Laio aí, parece que está reduzido. Eu já vi diferente, né? Eu vi redução do espaço articular meio posteriorizado aqui, a falange média, não sei. O raio-x ia bem aí, não ia não? Eu fiquei com a impressão que tem um leve edema ao redor do tendão, superficialmente. Tem Em qual altura, Thiago? bem Na ao média. nível da articulação metacarpo-falangiana, superficialmente ao tendão, parece que tem uma fina lâmina hipoecóica. Exatamente, tem sim. Passar para o próximo para vocês analisar a parte distal. Tem, pelo jeito, uma descontinuidade da cortical aí na falange distal. Deve ter uma fratura aí. Eu não sei se o Mate queria pegadinha aí pro tendão extensor. Parece que ele está inserido aí na falange. É flexor. Flexor, né? A face palmar aí. Ah, tá invertido? Agora deve estar. Não, tanto na outra foto quanto nessa É palmar. é palmar, face palmar, é o flexor. Eu achei que fosse extensor. Tá muito também. fino pro flexor, velho. Ele tá hipoecóico, né? Tá hipoecóico, heterogêneo. Boa. E tem descontinuidade aí da cortical óssea. Agora me deu a impressão de ter uma avulsão e uma retração aí, né? Eu Exato. também Na base. acho que quebrou esse osso aí, rompeu o tendão flexor e ele retraiu. Puxou o osso, né? Avulsionou, igual o Marco falou aí. Aí tá retraído lá embaixo. Essa é a sua mão, Matheus? Não, né? Não, né, não. Tem mais imagem, João? Mas essa puxadinha não foi tão puxadinha, não, né? Pelo amor de Deus. Exato. E assim, e te falar que o paciente não estava com dor. Pião, filho. Imagem não. ou João? Tem sim, mas como já foi discutido, agora a gente pode vir com as imagens, né? Então, aqui, Ó, definição do que é o quê. E agora, como o Matheus gosta, a cereja do bolo, né? E sempre deixa melhor para o último. olha lá, ó. Então, é isso mesmo. Ô, João, volta e resume para nós os achados de imagem, por favor. Deixa eu ver a primeira foto lá, João, por favor. Nossa, eu tava com raciocínio na face extensora, velho. Uhum. Isso Eu não tá- também, eu acho que Isso na não tá primeira aparecendo imagem, foto de flexora, não. na primeira imagem também eu achei que era a face dorsal da mão, né? Então, mas agora depois, e ele não estava no nível da fratura, né? Aí na próxima, Ô, Cecínio, talvez você teve essa impressão porque os ossos estão mais alinhados entre eles, porque se for como teve a fratura, o dedo ficou mais esticado, digamos assim. Será que é por isso? Não, porque geralmente
o tendão é mais espesso, enfim. E Não quem sei montou o se- slide podia ter colocado para baixo também, né? Para não enganar o povo. Não, É mas que eu tranquilo. eu achei que a foto, por exemplo, está na posição anatômica, né? Para frente. Não, eu sei, eu tô brincando, tô brincando. Não, tranquilo. E Manda ver. agora, uma coisa que o Marco falou, que na hora eu confesso que eu não vi, que eu me emocionei mais com a fratura, foi esse aumento do espaço entre o tendão e a face óssea. Então, assim, uma trauma dessa extensão, com certeza, ou provavelmente, o ligamento arqueado lá, como é que esqueci o nome? A polia, Polia. perdão. A polia deve ter ido pro saco também, mas confesso que eu nem olhei para ela. Beleza. Pode dar sequência, João. Ô, Matheus, eu acho que talvez a polia estava até boa, Oi? porque eu acho que talvez a polia podia estar até boa, porque se avulsionou, Tá, verdade. Protegeu ela. Ele talvez retrai se o não tendão. tivesse avulsionado, tinha rompido, né? Perfeito, perfeito. E o legal é que, pelo fato dele estar sem dor, tá certo, o trauma já fazia uns 3 dias, eu acho. E aí ele foi procurar o médico porque resolveu ir. E aí, como ele estava sem dor, a gente fazia o exame dele, a gente conseguia ver que a gente falava para ele fechar a mão, ele fechava normal. Eu segurava ali o dedo na falange média, ele não conseguia fazer a flexão da falange distal. Aí, com isso, a gente pensa na integridade do tendão superficial. Show. Pode ir lá, João. Então, como impressão diagnóstica com uma fratura avulsão da base ventral da falange distal do quarto dedo da mão direita, com retração do tendão flexor profundo deste dedo, porém sem sinais evidentes de lesões tendíneas ao método. Falar um pouco sobre a anatomia desses tendões, tanto flexor profundo quanto superficial. O flexor profundo ele tem origem na região proximal da ulna, com inserção na base das falanges distais do segundo ao quinto dedo, com a ação de fazer nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas a flexão dos dedos. Sua inervação do dedo, do segundo e terceiro dedo é através do nervo mediano, do quarto e quinto através do nervo ulnar. E a vascularização é bem ampla, através das artérias ulnar, interóssea comum, ulnar colateral e recorrente, e interóssea anterior e mediana. Aqui a gente vai ver o tendão flexor profundo. Ele inicialmente vai estar na região inferior, e aí conforme ele vai aproximando da região distal, o superficial vai bifurcar e ele vai passar por cima do superficial. Então, o superficial vai ficar lateral a ele e o profundo vai estar mais na região central. Já o tendão flexor superficial, ele tem origem na cabeça do úmero radial, na região do epicôndilo medial do úmero, e é na cabeça radial, através da metade proximal da borda anterior do rádio. Sua inserção é lateral das falanges médias dos dedos segundo e quinto, ao quinto, e sua ação é realizar articulações metacarpofalângicas, interfalângicas, fazendo a flexão dos dedos. Sua inervação é através do nervo mediano, vascularização através das artérias ulnar, radial e mediano. Então, aqui está o tendão flexor superficial, em que ele vai chegar a hora que ele se encontrar com o profundo, ele vai bifurcar e pegar a região, vai para a região lateral. Lembrando que o flexor superficial ele vai ficar entre a falange proximal e média e o profundo entre a média e a distal. Achei essa frase bem interessante para a gente não esquecer dessa divisão. O superficial ele se separa para a passagem do profundo. Então, isso é uma boa dica para a gente lembrar, porque essas coisas a gente acaba esquecendo. Então, como o Matheus fez lá na hora do exame, ele fez esse tipo de exame físico no paciente. Na figura A, ele segura tanto a falange proximal quanto a média e pede para o paciente fechar o dedo. Ele não estava conseguindo fazer esse movimento.
de fazer a flexão da falange distal. Já para a gente testar o flexor superficial, a gente segura os demais dedos e pede para ele fazer a flexão aqui na região entre a proximal e a média. Então, quem não conseguiu fazer foi essa primeira imagem, tá? A lesão por avulsão da placa volar, ela é um tipo de lesão na articulação interfalângica proximal, que é uma região vulnerável à hiperextensão, ocasionando rompimento ligamentar ou fratura intraarticular. A lesão por hiperextensão envolvendo a articulação interfalangiana, distal do dedo, ela pode avulsionar a placa volar, que é comumente associada a uma fratura na base da falange distal. Quando a fratura envolve uma porção significativa da superfície articular, pode ocorrer a instabilidade e a luxação dorsal da falange distal. Isso ocorre porque uma porção maior dos ligamentos colaterais, estabilizadores, está ligada ao fragmento avulsionado, que foi o que aconteceu no caso do paciente. Tratamento e prognóstico. No geral, quando é um pequeno fragmento envolvendo menos que 40% do segmento articular e ou fratura redutível menor que 30 graus de flexão, geralmente é tratado de forma conservadora, por mobilização do dedo. Se esses valores estiverem acima do valor de referência, já é optado pelo tratamento cirúrgico. Aqui alguns diagnósticos diferenciais, em que o que mais chama atenção para a gente é o D e o E. São esses dois aqui. Só que, na verdade, aqui o que vai estar alterado vai ser o tendão extensor. E aqui é o caso do nosso paciente, que é o flexor. Então, como principal diagnóstico diferencial, a gente tem a avulsão do tendão extensor, que é o que eu acabei de mostrar e está representado na imagem aqui, gerando no paciente uma clínica de dedo em martelo, porque ele não consegue mais fazer a flexão do dedo, então ele vive com o dedo, que a gente fala, dedo em martelo. Aqui são as minhas referências. Queria agradecer a oportunidade de mais uma aula. Muito bom, João. Muito bom mesmo. Parabéns aí pela apresentação. E, Mate, parabéns pelo exame físico. Que isso, muito bom. Cara, esse caso, eu pedi para o João até fortalecer a parte de anatomia, porque eu, na hora do exame, eu expliquei errado para o paciente, expliquei errado para os residentes e escrevi errado no laudo. E aí, porque o que eu confundi? O superficial com o profundo. Uhum. Na minha cabeça, eu estava pensando que era o superficial, porque ali onde eu estava vendo ele estava mais superficializado, entendeu? Mas, na verdade, é porque ele levantou e ficou mais à mostra. E eu realmente não me lembrava dessa anatomia. Então, inclusive, depois a gente conversou com o paciente, ele levou o laudo de volta, eu mudei superficial para profundo só. Uhum. Mas é importante lembrar dessa anatomia. Show de bola. Muito bom mesmo. E essa frase que fique como o principal slide para a gente. O superficial separa e vai lateral, e o profundo ele faz essa passagem e vai por cima na região central. Bom, muito bom. Não fui eu que inventei essa frase. Mas já pode fazer uma frasinha sua aí. Mas essa anatomia aí é muito complexa. Toda hora que você pega, você tem que olhar, porque é muita coisa, velho. Exato. E geralmente, a polia A2 está no meio da falange média. É onde mais que, a hora que ela rompe, ela afasta o tendão da falange, que o Marcão estava falando ali. Falange proximal, né? Não, a média, A2. Volta lá que não... A polia A1 é na metacarpofalangiana. Isso. A2 é no Aí meio da falange proximal. Isso. Eu falei errado. Proximal. Isso. Show. Que na prova de residência aí, moçada, caiu. E eu lembro disso só da prova, porque a gente quase não pega a lesão dela, mas a que mais lesiona é a A2. Eu lembro dessa questão aí.
Nós passamos na mesma prova, o Mate? Ou Eu não? não sei se essa foi a que eu passei ou a que eu não passei. Não, Eu aí você não passei em uma e passei na outra. É, Beleza. Ô, João, mas a quem que é o gente... próximo que vai apresentar aí? O Alan. Obrigado. Valeu. Bom dia a todos. Meu nome é Alan, presidente do Hospital Maternidade de Galvão. Vou entrar um caso orientado pelo Dr. Alex. Nosso caso é um paciente de sexo masculino, de 9 anos, tinha um histórico de um nódulo na região cervical à esquerda. Há 3 dias, foi de início súbito e indolor, e foi realizada uma ultrassonografia de partes moles para avaliação da região cervical esquerda. A gente tem as imagens. Essa imagem de aspecto cístico, multiloculado, com debris de permeio. A gente aborda a lateral do esternocleidomastoide. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero que alguém Eu conheço o caso. dê hipótese diagnóstica aí. Não precisa nem ser pela imagem, só pela história já você tem que montar umas hipóteses aí. Fala, Pedrão. Quando ele falou que é lateral esternocleidomastoide, a gente pode pensar em cisto de fenda branquial aí, não pode? Pode. Mas fala mais uns 2 diferenciais aí para gente. Antes de fazer o exame, você já tem que pensar nos diferenciais, né? Linfonodomegalia, antes de fazer o exame. Isso. O que mais? Júnior, Mais um. mas você não passa dessa noite. Não, o que eu posso fazer? Ó, Só consigo pensar nesses 2, assim, lateral ao esternocleido. Jovem. lateral restringe já um pouco mais, né? E de toda forma, pode ser uma das 2 lesões, né? Com sinais inflamatórios, né? Então, não há dúvidas que tem um processo inflamatório, porque é liquefeito e tem debris. Então, eu também ficaria com essas 2 hipóteses e acho que, se não me engano, aí é da segunda fenda, seria nessa topografia. O que ajudaria, talvez, seria ver uma comunicação entre ele e a traqueia, né? E a parte aerada aí ajuda também a definir cisto de fenda. Tomás, Hum, só para complementar, que eu estava com o Alex no dia que ele fez, ele é bem baixo, cara, quase lá embaixo, perto da clavícula. Ele é tipo quase meio que supraclavicular aqui, bem aqui nessa região, sabe? E Mas eu assim, queria saber se mesmo...
que a criança brincou o dia inteiro e de repente apareceu isso aí. Sim. Sem dor, sem nada. Só surgiu. E mesmo nessa topografia, você pensaria em segundo arco ou Tomás? Não, acho que aí é mais baixo, né? Eu acho que é mais baixo. Eu teria que pesquisar, cara. Agora de cabeça não. Não, beleza, não é só para saber. É o que a gente fez, pesquisou. Ué. Então, tem mais alguma hipótese que vocês acham que devam incluir no raciocínio aí? Hein, Mate? Cara, eu pensei só nisso na hora. Legal, então tá bom. Pode dar sequência, Alan. Beleza. Na descrição ficou com formação cística multiloculada, de paredes levemente espessadas, conteúdo anecoico, diretos ecos de suspensão em sua luz, com amplo contato com a margem lateral do cernocleidomastoide, sem vascularização evidente ao metro. Discreto aumento numérico dos linfonodos cervicais, de morfologia preservada e não de pouso habitual. Então, de criança ficou com um cisto multiloculado, como já descrito acima, adjacente à margem lateral do cernocleidomastoide esquerdo, admitindo a hipótese de cisto de fenda branquial no diferencial, provavelmente de quarta fenda. Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho das anomalias de fenda branquial. São anomalias que decorrem do aparelho branquial, 6 arcos, 5 fendas, que são os precursores embriológicos da orelha, dos músculos, dos vasos sanguíneos, ossos, cartilagem e revestimento no corpo da face, pescoço e faringe. Evento remanescente do aparato branquial, que deveria desaparecer durante o crescimento e a gênese das estruturas cervicais. A gama de anomalias pode incluir o cisto, a fístula e o seio. E a anomalia cervical essa anomalia cervical estará localizada ao longo da borda do músculo esternocleidomastoide, desde o trágus da orelha até a clavícula. A gente só tem uma imagem esquemática mostrando os arcos branquiais, também chamado de arcos faríngeos. E só para meio que topografar, por exemplo, quando a gente pensa na anomalia de primeira fenda, normalmente é visto acima do nível da mandíbula, perto do canal auditivo externo, dentro ou perto da glândula parótida. Quando a gente pensa de segunda fenda, que é o mais comum, entre o nível do ângulo da mandíbula e a bifurcação carotídea, mais profundo que o platídeo, e a camada superficial da face cervical profunda. E a anomalia de terceira fenda branquial, normalmente, que é mais raro, se pensar no pescoço na topografia infraioide, e anomalias de quarta fenda branquial, o pescoço também infraioide, geralmente adjacente à glândula tireoide. E, normalmente, de quinta fenda, não há muita anomalia, não há anomalias da quinta fenda branquial. Falando especificamente do cisto de fenda branquial. Normalmente, os cistos de fenda branquial são geralmente congênitos, mas que podem se manifestar ao longo da vida. E a presença de infecção nessas anomalias torna-se seu quadro clínico mais evidente e pode ser a causa de cistalização de um tipo pré-existente. Na tomografia, essa aqui é um caso de um achado de uma tomografia, eu estou mostrando uma massa cística bem circunscrita, lateralmente a bainha da carótida, profundamente ao músculo esternocleidomastoide. É a imagem. Compatível com o cisto de segunda fenda branquial. Com relação ao tratamento, também tem um tipo de anomalia do fenda branquial, a excisão cirúrgica total, de todo o trato. Aqui a gente tem, numa ultrassonografia, uma imagem cística com dedilho de permeio. Aqui na ressonância, no coronal T2, a gente vê uma imagem com hipersinal em T2, essa topografia. Diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar, por exemplo, não só na imagem, mas pensando numa anulação na região cervical. A gente tem que pensar, por exemplo, em cisto do tireoglosso, porém que ele é paramediano, geralmente os cistos da fenda branquial estão mais afastados da linha média, normalmente estão próximo da borda do músculo esternocleido, quando diferente do cisto do tireoglosso, que volta mais paramediano. Nódulo, cisto da tireoide, a gente tem que pensar, linfonodomegalia, adenite infecciosa, alguns diagnósticos diferenciais. Aí aqui eu trouxe uma imagem só do cisto do tireoglosso, para mostrar que a topografia é bem diferente. Essa seria a topografia dele, que faz que a gente, na hora do exame de imagem, ou numa tomografia, ou no ultrassom, a gente consegue diferenciar isso pela topografia. E aqui só uma outra imagem, uma linfadenite e tuberculose numa tomografia, que é uma tomografia de pescoço edutórico, demonstrando uma grande nódulo, particularmente à direita aqui,
com baixa densidade central, que poderia, por exemplo, nessa imagem, que poderia levar a gente a confundir um pouco, no caso, poderia ser um diagnóstico diferencial e te confundir. Olha, essa é isso que eu vou trazer para vocês, essa aqui são minhas referências. Quero agradecer pelo caso. Alex, você quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Na verdade, a história do paciente era meio esquisita. O que a gente não consegue visualizar é uma eventual fístula que pode ter contato com a tireoide ali, né? Então, assim, acho que tem que fazer um estudo aí axial para a gente tentar ver, e eu acho que também pode ser que não veja, provavelmente não verá, né? E vai ser uma avaliação cirúrgica, né? Esse paciente na mesa vai conseguir avaliar ali na cirurgia se tem alguma comunicação e aí estabelecer se é terceira ou quarta fenda, tá bom? É isso, não tinha sinal inflamatório nenhum também, clinicamente falando, tá? Show de bola, belo caso. Vamos, Lucas? Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou o R2 aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Matheus. Então, uma paciente do sexo feminino, de 37 anos. A paciente ela chegou para a gente relatando um quadro de dor abdominal difusa. Então, foi solicitado primeiro o ultrassom e, posteriormente, a tomografia. Aí, eu vou focar na parte renal, tá bom? Eu vou descrever aqui para ir adiantando um pouco. A gente está em cima do horário. Então, dá para ver que tem uma hiperecogenicidade na medular renal. Pode passar. Dos dois lados. Pode passar. Eu coloquei essa imagem dos dois comparados. Tem mais imagens ou só isso? Sim, agora tem as imagens da tomografia, só que como estava o sinal bem incipiente, eu tive que janelar para ver se dá para ver alguma coisa. Beleza. Parece que não dá para ver muita coisa. Pode passar. Não tem uma ectasia do lado direito aí, ô Lucas? Não, sim, mas aqui, ó. Na imagem do ultrassom? Não? Não tinha. Beleza. Tem mais imagens? Não, essa é a última. Muito bom. Então, uma alteração que apareceu só no ultrassom, né? Uma hiperecogenicidade da medular renal, é o nefrocalcinose, e rim esponja medular também é um nome que é usado, não é isso? Isso mesmo. Então, pode dar sequência, Então, falar sobre ele? stop com dimensões normais, contornos regulares, notando aumento da ecogenicidade do parênquima renal na porção medular, circundando as pirâmides renais, tanto de nefrocalcinose e medular. Então, aqui a nefrocalcinose, ela é dividida em medular, cortical e, bem raramente, a mista. Então, eu estava vendo que cerca de 95% é na nefrocalcinose medular. Então, ela acontece pela deposição de sais de cálcio, predominantemente na região medular e na transição córtico-medular. As calcificações surgem em tecido renal normal, e resultado do produto fosfocálcio aumentado ou de alterações do pH do meio. Habitualmente, elas são bilaterais. A classificação, como nefrocalcinose química, que é o aumento do conteúdo intracelular de cálcio, nefrocalcinose microscópica, que é o cálcio já precipitado, em oxalato ou fosfato de cálcio, porém muito pequeno para ser visualizado aos metros de imagem. Já na nefrocalcinose macroscópica, acontece o depósito de cálcio, que atinge dimensões que podem ser identificadas nos exames de imagem. Aqui nesse quadro, que eu tirei de um artigo, ele fala das principais etiologias da nefrocalcinose medular, como hiperparatireoidite primária, citose
tubular renal, hipercalemia secundária, entre outros. O quadro clínico, ele não se acompanha de sintomatologia. Quando há uma destruição das células tubulares e nucleação das células renais intratubulares, a forma de apresentação da nefrocalcinose medular, ela pode ser tipo em cólica renal, emissão de cálculos ou areias e até hematura e infecção urinária. Aqui eu trouxe essa foto da imagem da tomografia, que dá para ver mais a hiperdensidade na região medular renal. Então, os diagnósticos, no raio-x de abdômen, as calcificações só são visíveis quando a atenuação do parênquima renal atinge os valores superior a 100 unidades. A ultrassonografia renal é o método mais sensível no diagnóstico de nefrocalcinose, com imagens hiperecogênicas na medular renal. E na tomografia, observa-se imagens hiperdensas moldando a medular renal. Eu vi que os métodos eles são complementares. Na parte da tomografia, a gente consegue mais diferenciar essa parte córtico-medular. Aqui, essa imagem é do artigo, ele mostra de um mesmo paciente. Só que aqui nessa parte do raio-x, eu tive um pouco de dificuldade de ver. Mas aqui. E aqui o diagnóstico também em fase precoce, em que as calcificações ainda são incipientes, o ultrassom mostra uma inversão do padrão ecogênico atual do rim, verificando-se apenas a perda da hipoecogenicidade habitual das pirâmides renais e ainda não a hiperecogenicidade medular observável em fases mais avançadas. Então, o principal método de imagem para a identificação da nefrocalcinose é mesmo o ultrassom. Então, essas aqui foram as referências que eu utilizei. Esse artigo ele fala só da parte da nefrocalcinose medular. É um artigo legal, para quem quiser olhar depois. E obrigado ao Matheus e a todo mundo que assistiu. É interessante que a nefrocalcinose, ela não é um diagnóstico, né? Ela é um dado semiológico. Então, não é um diagnóstico fechado, né? Demora para a gente entender isso, né? Na verdade, ela é a apresentação de uma gama de patologia que pode estar acontecendo, né? É isso, Mate? Mate saiu. É isso, né, Lucas? Isso aí. E também eu estava olhando sobre a parte de tratamento. O tratamento ele vai de acordo com a etiologia que acontece, né? Aham, Tomás, exatamente. desculpa, foi despedir ali das crianças. É isso mesmo. É mais um dado semiológico do que um diagnóstico fechado, né? O aspecto de imagem a gente sugere, né? Daí tem que investigar o porquê. Pelo que eu percebi ali na paciente, está bem no começo, na tomografia, fica difícil de ver. Até no laudo não saiu, mas realmente não sei se dá para ver. Depois a foto que o Lucas colocou aí está bem janelada, e mesmo assim, existe em pacientes mais jovens e até pacientes desidratados, ali a pirâmide renal pode ficar um pouquinho mais ecogênica. Eu discuti isso uma vez com alguém que tinha uma explicação do porquê. E eu não consegui achar de novo essa conversa, esse artigo. Tem um porquê que pacientes jovens ficam com a medular ali mais ecogênica, mais hiperdensa na tomo, não ecogênica. Legal. E o legal desse caso é que, assim, para o residente, é que assim, o Lucas viu, por isso que é importante fazer bastante exame. Ele viu, ele falou, esse rim não está normal, entendeu? Ele me chamou, ele falou, cara, esse rim está esquisito. Ele não sabia o que era, porque nunca viu. Agora, a próxima vez é cara crachá, né? Pelo menos a suspeita disso. Mas o importante é saber que não está normal, né? E sempre esse paciente, quando vem de pronto-socorro, o paciente já quer saber, e aí, tem cálculo ou não tem cálculo? Você responderia o que para ele, Lucas? Ele não tinha cálculo. Não tem cálculo, exatamente. Fala, não tem cálculo, mas tem uma alteração no seu rim que você tem que depois investigar, né? Isso.
Na dúvida, cara, na dúvida você está começando, ó, tem um aumento da hiperecogenicidade das pirâmides. Ponto. Vai investigar, você não sabe o que é. Às vezes pode ser uma alteração até do paciente ser mais obeso, está com dificuldade de ver, enfim. Mas teve dúvida, não está um padrão, levanta a bola. O máximo para acontecer é não ser nada e ok. Uhum. Show de bola. Muito bom, belos casos hoje aí. Vamos aparecer, turma. Beleza. Semana que vem, feriado, né? É verdade. Semana que vem pula. Só na outra aí. Manda o anfitrião para mim, por favor, ô Lucas, só para eu encerrar a gravação aqui, senão fica gravando o resto da vida. 9 horas de gravação. Ok. Ninguém quer aparecer, velho. Falou, pessoal.